Bom, oi gente, tudo bem? Meu nome é Wellington, né? Para quem eu sou professor de literatura, de interpretação de texto, tá? Então, para quem não estava na aula de interpretação de texto, prazer, meu nome é Wellington. Eu sou estudante de letras, tá? Na Universidade de São Paulo, estudo português e árabe. E é isso, eu vou ser professor de literatura de vocês. Eu peço desculpas desde já, né? Porque a ideia não era gravar aula, tá? Eu tive alguns problemas técnicos, meu notebook não tá lá, essas coisas, e também tô com problemas de internet, né? Então eu resolvi, pelo menos essa primeira aula, ser gravada é, para ter, pra, pra não ter problemas, né? Durante as aulas ao vivo, tá bom? Já compartilhei a tela aqui. Então, qual que é a ideia dessa aula? O que eu espero dessa aula, né? Eu espero uma breve introdução e uma apresentação do curso, tá? A ideia é que eu mostre para vocês o que a gente vai trabalhar no curso de literatura, tá bom? Então, além de ser uma introdução, ele tem como aspecto ela mostrar, vou dar uma passagem rápida pelos movimentos literários, pela época, e fazer uma linha do tempo mesmo, para a gente conseguir se localizar dentro do tempo, dentro da literatura, tá bom? Às vezes eu paro pra tomar um gole d'água, tá? Mas então a ideia é essa. Então depois desse curso a gente vai entrar nas escolas literárias, tá? A gente vai ver uma por uma e ver as obras de destaque de cada uma delas, né? E dando uma preferência, claro, para os livros que vão cair mais para frente no vestibular, mas também esses livros eles são importantes no geral para todo mundo porque eles são um canon, né? O que a gente chama de canon? Chama de livros que é, têm que ser lidos, são clássicos, né? Que eles precisam ser lidos por uma formação de ensino básico mesmo, né? Geralmente é o tipo de livro que se pede no vestibular. Tá bom. Como a gente vai definir a literatura, né? Eu já começo falando para vocês que não existe nenhuma definição certa, perfeita do que é literatura. Isso é muito discutido, inclusive dentro da academia, né, dentro da universidade, sobre o que é literatura, qual é o conceito, que ela abrange, e existem muitas teorias, né? Mas para o nível médio, a gente vai tentar uma definição mais básica, para tentar é, a gente tentar circundar, né? A gente tentar circundar, não, circundar, ó, nem existe. A gente vai tentar circular ali nosso campo de estudo para o nosso curso, né? Eu tentei definir aqui a literatura como um texto, mas um texto de perfil imaginativo. Então é um texto que ele precisa ser criado, ele precisa ser desenvolvido, ele é produzido a partir das ideias de um indivíduo, né? E ele vai se preocupar com a expressividade das palavras. Então a estrutura, ela é importante e ela é pensada, tá? Ela não é, ela é muito pensada a estrutura. Ela tem um objetivo também, o jeito que as palavras estão postas, né? A gente pode pensar também num poema. Só de olhar para um texto poético, que eu tenho certeza que vocês já devem ter visto um poema, mas ele tem uma estrutura que não é igual da prosa, né, do texto corrido. Só de olhar a gente já vê uma estrutura. Essa estrutura ela tem um sentido ali para aquele texto, assim como um texto em prosa vai ter um sentido ali também. A literatura ela é uma aproximação que o texto tem da arte, né? É o texto como uma forma de arte, tá?
Então, a gente pode discutir o que é texto literário comparando o texto literário, por exemplo, com um texto jornalístico, né? O texto jornalístico está preocupado em ser exatamente como no mundo real. Ele tem um perfil descritivo, ele vai tentar descrever exatamente o que está acontecendo, detalhar o que está ali, né? Já o texto literário, ele não, ele tem essa preocupação com o mundo real, mas ele não vai ser exatamente o mundo real, certo? E dependendo do texto, tem uma aproximação mais próxima do real, né? Ou uma distância, tá? Então, é um perfil, que é uma da característica que eu gosto muito de especificar, é esse texto como forma de arte. Ele é importante. Agora, a leitura do texto literário, eu posso dizer que a gente vai ter em dois níveis, tá? O primeiro nível é a compreensão do texto literário, a leitura mais básica, né, que a gente vai falar aqui. Compreensão do texto, ela se baseia em compreender o significado das palavras e a correlação delas, podendo ser melhor desenvolvida a partir do estudo da gramática. Então, o que eu estou querendo aqui nesse nível de leitura do texto literário? Esse nível é a gente simplesmente ser capaz de ler o texto literário e a gente ser capaz de entender as palavras que estão colocadas ali, certo? Então, ler bem, né? Compreender bem, né? É uma das coisas que a gente vai trabalhar em outras aulas, né? E uma ferramenta para boa leitura é a compreensão da gramática, né? Então a gente sabe, por exemplo, que uma vírgula pode alterar todo o sentido de um texto. A gente sabe disso, né? E a gente sabe disso. E como que a gente trabalha isso dentro do texto? Como que a gente desenvolve isso? Isso é muito importante para compreender o texto, certo? E esse é o primeiro nível de leitura. O segundo é a interpretação do texto literário, tá? E a interpretação é a capacidade de relacionar o que está no texto com coisas extra-texto, tá? Então, conseguir entender onde naquele texto literário tá coisas do mundo externo, tá? E se aquele texto ele conversa com outros textos, né? Um texto sempre está conversando com algum outro texto, é intertextualidade, tá? Então, é necessário a interpretação do texto literário a gente compreender algumas questões, tá? A gente vai focar principalmente e tentar compreender um nível histórico, né? Quando o texto foi escrito, tá? Quais são os grandes acontecimentos históricos que envolvem esse texto? Social, então, como que a sociedade estava formulada quando esse texto foi escrito? Isso é biográfico? O que tem ali da vida do autor? Tem alguma coisa? Ele tenta se afastar de uma coisa biográfica? Ou existe alguns aspectos biográficos ali naquele texto? Certo? E alguns textos, não todos, a gente vai focar mais em sociedade, em história e biografia, mas alguns textos vão ter um nível psicológico, né? Que vão trabalhar uma discussão filosófica, né? E a gente precisa compreender esses aspectos que circundam o texto, né? Que estão em volta do texto, para a gente compreender de fato o que o texto quer passar, certo? Então, um texto escrito durante colonização do Brasil vai ter aspectos que remetem a isso. E se a gente escrever um texto hoje, a gente é, vai ter alguma ideia, alguma relação com hoje, com o moderno, né? Certo? Então, esse é o segundo nível de leitura que a gente precisa alcançar, tá? A interpretação do texto. Bom, dentro da literatura, a gente tem três grandes gêneros, né? Três grandes gêneros que eles não são fixos, né?
existem textos que vão conversar entre esses três gêneros, né? Brincar um pouco com um, utilizar um pouco do outro, eles não são fixos, isso é importante. Mas a gente vai esclarecer o que são esses três grandes gêneros, tá? Primeiro é o gênero lírico, tá? A gente conhece ele como a poesia, né? E ele vai se caracterizar por uma subjetividade na linguagem. Então a gente precisa desvendar o que está sendo dito. A gente precisa, no nosso nível da interpretação, ele exige que você compreenda além das palavras, né? O que as palavras estão dizendo de fato? Elas não são tão literais no texto lírico, né? E a estrutura poética da linguagem, né? Então é um texto que ele vai utilizar de rima, ele vai utilizar de métrica, a própria forma, né? A própria estrutura. Quando a gente enxerga uma estrutura de um poema, a gente já sabe que é um gênero lírico pela estrutura. A gente já pega isso, né? O gênero narrativo, né? Ele deriva de um gênero um gênero clássico, né? Um gênero lá da sociedade, de algumas sociedades antigas como Roma, Grécia. Mas ele tem um perfil mais descritivo. Ele vai contar com um cenário, personagens, um tempo, um lugar e um enredo, né? Uma sucessão de acontecimentos que levam a algum objetivo. Né? É assim que a gente consegue definir em nível básico a narrativa. E o gênero dramático, que a gente conhece como teatro, ele vai ele pressupõe uma aproximação entre o texto imaginativo e a ficção e a realidade, o texto imaginativo e a realidade. Ele não conta tanto com o narrador externo, né? Os personagens e o cenário, eles montam a história do leitor, né? E aqui a ideia era entrar um pouco dentro de uma linha do tempo, né? Que fosse dar uma visão geral e temporal de quando acontece cada movimento de literatura, cada movimento literário, que vão ser estudados, né? Então a gente estuda a literatura de língua portuguesa, então um pouco de Portugal e Brasil, né? E que é o que é cobrado também no vestibular, né? E a gente precisa, eu acho importante passar isso no começo para vocês conseguirem se localizar um pouco melhor no resto do curso, né? Onde que a gente está, do que a gente está falando, por que a gente está falando disso, né? Então vamos lá, né? A gente tem, a gente vai começar em 1189, o trovadorismo, que são os primeiros relatos de uma literatura de língua portuguesa, tá? E se a gente está no contexto da Idade Média e ele é caracterizado, o trovadorismo, pelas cantigas. Então é um texto que ele é oral, ele é cantado, são versos cantados, né? E ele não é escrito, não é impresso ainda, né? É importante saberem que as próximas aulas a gente vai trabalhar aula por aula cada movimento. Então não fiquem tão preocupados. A ideia aqui é dar um contexto geral, tá? Em 1418 a gente já vai ter o humanismo, né? A gente vai ser marcado pelo fim das cantigas e pela poesia impressa. Então aqui a gente já tem a poesia escrita, né, no papel, né, não vai ser mais cantada. E ela é marcada pela passagem do fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna, tá? 1527, ainda em Portugal, a gente vai ter o classicismo, tá? Ele vai
está ali no começo da Idade Moderna, né, no contexto de renascimento. Então, a gente está falando de uma nova concepção de ideias, né? E aqui a gente vai ter uma retomada de alguns conceitos clássicos. Então, o que, que acontece? No classicismo, existe uma busca ali dos portugueses para o passado lá em Grécia, lá em Roma, sobre a busca ali naquela arte, uma arte para eles, né? Uma renovação da própria arte portuguesa, né? Ela é demarcada pelo antropocentrismo, que é o homem como centro da discussão, e o racionalismo, né? A razão, valorização da razão. Aqui a gente entra em literatura brasileira da era colonial. Tá bom? Então, em 1527, a gente tem o quentismo, começa o quentismo, no perfil de grandes navegações, né? Então, a gente está falando entre aspas, né, descoberta do Brasil. E o início de uma literatura brasileira, tá? Ela tem um perfil informativo, então a maioria do que é estudado aqui são cartas, relatos da chegada dos portugueses, né? Então ela tem um perfil informativo, ela é um pouco mais simples nesse sentido, né? E 1601 a gente vai ter o Barroco, que ele vai estar no contexto de uma contra-reforma. Então, né, a gente tem a Igreja Católica e a gente vai ter a ascensão do protestantismo na Europa, né? E a Contra-Reforma, ela é uma tentativa de lidar, da Igreja Católica enfrentar os protestantes, né? Então, vai ser uma literatura, isso passado para a literatura, vai ser uma literatura de discussão, né? De combate, de, de dualidade, né? Então, são literaturas de muitas dualidades. O que é mais forte, né? É um espaço para discussão. A fé ou a razão? A gente vai discutir o homem ou Deus, né? Então, é uma literatura de discussões, de oposições, tá? E ela vai ter uma linguagem complexa, tá? Então, uma linguagem mais rebuscada, mais complicada, né, para a leitura, é uma das características do barroco. Em 1768, a gente vai ter o arcadismo, tá? Marcado pela Revolução Francesa, pelo Iluminismo. Então, o Iluminismo é um ambiente de novas ideias, ideias de cunho racional, então é um racionalista, né? Tem o racionalismo, aqui o arcadismo. E ela vai procurar, diferente do barroco, em vez de uma discussão e uma oposição, um equilíbrio entre ideias, né? Ela vai tentar harmonizar ali as ideias. Ela vai ser um pouco mais, vai ter um foco mais claro, né? E a gente passa da literatura brasileira da era nacional, né? No século, começa no século XIX, né? Então a gente está no contexto de independência do Brasil, tá? E a gente vai ter primeiramente o romantismo, beleza? Ele vai começar em 1836 e ele vai ter uma valorização da emoção e uma busca de uma identidade nacional, tá? Então a gente está no Brasil, ele está se descobrindo, ele se tornou independente, mas quem é o Brasil? Como que a gente vai entender o Brasil? O que descreve, como que a gente descreve o Brasil? Então a literatura ela vai ter essa ideia aí, né? Essa tentativa de descrição. E ela é separada por três fases, né? O indianismo, o ultrarromantismo e o condoreirismo, tá? Então, o indianismo, que tenta buscar ver o índio como um herói, né? O ultrarromantismo e o condeiri.
condereirismo, que é uma reflexão, né? Uma reflexão de Brasil mais crítica, né? Em 1881, nós vamos ter três movimentos que eles acontecem simultaneamente, tá? A gente não vai conseguir dividir, separar eles historicamente. A gente vai ter o realismo, né, o naturalismo e o parnasianismo. O realismo, como a própria palavra diz, né, ele vai buscar uma perspectiva realista. Então ele vai ter uma crítica social. Ele vai tratar da sociedade como ela é, e ele vai montar, ele vai desenvolver uma crítica a essa sociedade. Ele também é característico por essa análise psicológica dos indivíduos. Como é que esses indivíduos se relacionam a essa sociedade? Né? Depois a gente tem o naturalismo, né? O naturalismo ele é mais científico, então ele busca uma observação. Como é que o homem se comporta nessa sociedade? Ele não tem um tom tão crítico nesse sentido, mas ele tem um tom de descrição do que está sendo visto, certo? Um estudo, como se o indivíduo fosse um rato, né, numa experiência, e a gente está descrevendo essa experiência. O parnasianismo, ele já vai ter uma pegada mais de busca pela perfeição poética, né? Então, arte pela arte, tá? Então, o que os parnasianos, qual é a ideia dos parnasianos? É a busca da arte perfeita, né? Então, uma linguagem mais rebuscada, estruturas fixas, a busca pela ideia de arte, né? O que é a arte? E a gente tem que fazer a literatura chegar a essa arte, a essa ideia de arte. Já em 1893 a gente vai ter o simbolismo, né? E o simbolismo é marcado pela valorização do eu. O eu é o foco e ele vai tratar o simbolismo do subconsciente, né? E do misticismo. Então, o misticismo ele está falando do universo, do cosmos, de uma espiritualidade, né? Então, quem é o indivíduo internalizado, né, nos seus pensamentos? E ele é marcado pela utilização de símbolos. Então, as palavras elas vão remeter a ideias, uma forte subjetividade aqui, né? E aqui a gente tem literatura brasileira do século XX, ainda na área nacional, que acho que a gente tem de mais próximo, né, que é o modernismo, que tem de mais próximo da nossa literatura atual. E o que a gente, acho que é o que mais cai também no vestibular, se não me engano. Né? Preciso dar uma verificada nos dados, mas eu acho que é o que a gente vai ter de maior quantidade ali em livros obrigatórios. Até pela grande mudança que o modernismo causa na literatura, né? Um choque, uma grande quebra de, de correntes, né? A gente está falando de uma revolução artística até, né? Em 1902 a gente tem o pré-modernismo. O pré-modernismo é o que a gente vai chamar de transição, né? Ele vai coexistir. Então, os movimentos modernistas e os movimentos conservadores que a gente estava vendo até então, simbolismo, realismo, né? Eles coexistem, eles estão simultaneamente, eles estão acontecendo simultaneamente. Em 1822, a gente marca o começo de um modernismo com a Semana da Arte Moderna, né, que é quando vai ser exposto no Brasil todo o projeto de arte que os modernistas tinham para a arte. Né? Nessa época, a gente está falando de literatura, a gente está falando de música, a gente está falando de artes plásticas, né? E a gente vai separar o modernismo em três fases, tá? A primeira fase de 22 a 30, e ele vai começar com uma linguagem livre e vai buscar temas cotidianos. Então, essa linguagem livre, a gente já tem uma quebra com o que a gente tinha visto antes do parnasianismo. Né? Enquanto o parnasianismo buscava uma forma perfeita, uma estrutura perfeita,
A primeira fase modernista, ela vai querer uma linguagem mais livre, uma poesia mais de todos, né? Todos podem fazer, né? Todos podem escrever e toda forma é aceita, né? Tem essas ideias. Aí temas mais cotidianos, né? Uma aproximação de questões mais reais, mais, mais comuns, né? A segunda fase vai de 30 a 45 e a gente tem como característica uma prosa regionalista. Então, é uma literatura que ela vai falar de regiões específicas, de características, não de um Brasil, né, mas de regiões, né? Então a gente vai ter, por exemplo, uma busca de uma linguagem, né, dessas regiões. Como é que é a linguagem dessas regiões? Como é que as pessoas falam? Como é o português, né? E a gente vai ter o que a gente chama popularmente de sotaque, né? A gente vai ter os dialetos, né? Entrando ali na literatura, certo? E vai tratar de temas regionais, né? Então, questões, por exemplo, como que a gente pode falar, por exemplo, de questões regionais, no sentido, quais são as questões do Nordeste, quais são as questões do Sudeste, quais são as questões sociais que precisam ser tratadas, que vão ser tratadas nessa literatura, especificamente dessas regiões. A terceira fase vai de 45 a 60 e ela se caracteriza pelos romances urbanos, né? Então, além do regionalismo, a gente ainda tem o regionalismo, a gente vai ter uma exaltação de alguns romances urbanos retratando um pouco sobre a vida na cidade, né? E até alguns romances periféricos, falando um pouco como é a vida na periferia, descrevendo e de forma imaginativa, né? E o intimismo, né? Que é uma aproximação entre uma coisa meio. Como é que eu vou explicar isso? Uma coisa biográfica, né? Então, o artista se pondo um pouco na obra, de certa forma, colocando seus sentimentos na obra. É isso que a gente vai caracterizar aqui como vitimismo. Vitimismo, como intimismo, tá bom? Essas são as escolas, né? Essa linha do tempo, eu vou preparar uma linha do tempo mais bonitinha para vocês, depois eu coloco um material no Classroom, tá? Próxima aula a gente vai entrar em trovadorismo, né? A gente vai entrar aqui em trovadorismo, mas eu quero que vocês tenham esse material para consulta, né? Nossa, a gente está situado aonde? Onde que a gente está na história? Onde que a gente está? De qual movimento que a gente está falando, né? Eu espero que vocês gostem, né, de estudar literatura. Eu particularmente gosto bastante de literatura. E pensem um pouco, muita gente pensa em qual seria a utilidade, né, de compreender a literatura, mas ela é muito necessária para o desenvolvimento, né, o desenvolvimento de intelecto, é, é, intelecto, de intelecto da linguagem, né. Então como que a gente desenvolve? A literatura é o máximo da utilização da linguagem que o homem tem, tá? O máximo da linguagem, é o máximo da imaginação, né? Então é importante a gente compreender, a gente ler e a gente absorve muito através da literatura conceitos importantes para o nosso cotidiano, para a nossa vida, né? Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vocês têm meu WhatsApp lá no grupo, né? Vocês me chamem, tá? A próxima aula eu espero que não seja gravada. Aí a gente pode responder as dúvidas na hora, tá bom? Então acho que é isso.